Você sabe quais são as decisões jurídicas que você precisa tomar antes do casamento? Se você não sabe, você fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Josiane, sou advogada e recebi ali no Instagram algumas dúvidas com relação ao casamento e resolvi gravar esse vídeo explicando algumas decisões, algumas mudanças que se dá aí quando a pessoa casa. Mas é necessário tomar boas decisões nesse momento porque isso vai atingir o futuro e às vezes você pode ter um prejuízo muito grande se não tomar uma decisão adequada. O primeiro passo ali para poder, quando você quer casar, é ir até o cartório habilitar-se ao casamento. O pessoal do interior e o pessoal antigo falava que era tirar os nomes, não sei se você já ouviu essa expressão. Que isso significa, isso é para, na verdade, verificar se os noivos não possuem algum impedimento para esse casamento. Se eles já não foram casados e ainda não se separaram, se há algum vínculo de parentesco para que esse casamento não possa ocorrer. Então, nesse processo de habilitação, há essa verificação. Para isso que você se habilita ao casamento, tá certo? Então, os noivos, eles precisam ir pessoalmente até o cartório, acompanhado de 2 testemunhas. Se os noivos não puderem ir, eles podem ser representados por procuração. O cartório vai ser o cartório do domicílio de um dos noivos, ou então dos dois, se os dois residirem no mesmo local. Se não, se for em locais diferentes, escolhe qual domicílio que fica melhor. Ele vai com as 2 testemunhas, apresenta os documentos. Nesse momento, você vai preencher um requerimento, para se habilitar, e nesse momento você vai tomar a decisão a respeito do seu nome e a respeito do regime de casamento. O nome, ambos os noivos podem pegar um sobrenome do outro e nesse momento suprimir um sobrenome pessoal também, tá certo? E aí você toma essa decisão aí no ato. Tanto o homem como a mulher, no caso de um casamento aí heterossexual, pode pegar o nome do outro. Casamento homossexual também pode acontecer isso e também é o procedimento igual, tá certo, pessoal? Então, se vai e nesse momento decide a respeito do nome, certo? E também decide a respeito do regime de casamento. Os regimes, você pode escolher um novo regime, fazer uma junção de alguns e montar o seu regime de casamento, ou pode escolher dentre as opções que existem. As opções que nós temos de regime de casamento atualmente é comunhão universal de bens, que tudo que todo mundo tem é de todo mundo, é universal, é um único patrimônio, forma-se um único lote. E no caso de uma dissolução, divide-se de forma igual, certo? Separação total, que em alguns casos o regime de separação total é obrigatório, se escolher esse regime, que significa que o que cada um tem é de cada um, ninguém tem direito ao patrimônio do outro. O da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, que é da seguinte forma: o que os noivos tinham antes do casamento é de si, Cada um, o que tinha antes é de si próprio. O que se tem a partir do casamento é do casal e aí se divide de forma igual. E existe um quarto regime de bens aí, que é o separação de aquestos, tá certo? Que é um regime pouco usado, porque ele é até complicado até de se explicar, de tão detalhado que ele é. Que ele é da seguinte forma: ele tem os bens de cada noivo antes do casamento, e tem os bens de cada noivo durante o casamento, e tem os bens que é dos noivos em conjunto durante o casamento. No caso de uma dissolução, vai se dividir o que estava dentro do casamento, o que foi adquirido dentro. Só que se faz uma ponderação do que foi adquirido em nome do noivo, o que foi adquirido em nome da noiva, e o que foi adquirido em nome do casal, e se faz esse abatimento para se verificar o que vai para cada um, para compensar de forma igual para os dois. É bem complexo, quase não se usa, nunca vi um caso de alguém usando um regime desse. Até que se eu tiver algum colega vendo esse vídeo que tiver alguma experiência com esse tipo de regime, puder compartilhar, mas ele é muito raro. Então, esses são os 4 tipos e se você quiser, você também pode escolher o seu tipo, juntar um regime com o outro. Além disso, também há a possibilidade de você registrar o seu pacto antinupcial, que esse se dá
Por exemplo, eu quero casar no regime de comunhão total de bens, mas existe uma casa que é de herança que eu não quero que se comunique. Se faz um pacto antinupcial excluindo esse bem aí da divisão, excluindo esse bem da universalidade de bens do casal. Então, o pacto antinupcial também você registra nesse momento da habilitação, tá certo? Então, se fez a habilitação, se escolheu o nome, se escolheu o regime, vai o cartório publicar um edital falando que fulano vai casar com ciclano e se alguém tem algum impedimento com relação a isso, que se manifeste. E já vai ficar marcado aí a data do casamento, da celebração no civil, tá certo? Não existindo nenhum impedimento, na data, o celebrante, que é feito por um juiz de paz, né? O celebrante representando o cartório, pode ser feito tanto no cartório como em um outro local de escolha, desde que acordado, né, com o cartório, faz essa celebração, que é um ato formal, para conferir as vontades. Então, a pergunta que o juiz de paz faz para os noivos, é: você, por livre e espontânea vontade, deseja se casar com o ciclano? E vice-versa, entendeu? Colhe as assinaturas ali, as testemunhas precisam estar presentes também nesse dia e pronto, estão casados os noivos. E o fato de estarem casados se alterou aí o estado civil da pessoa. A pessoa, quando nasce, ela é solteira, né? Pelo direito, pelo natural. A partir do momento que ela se casa, ela se muda esse estado civil, passa-se a ser casada e jamais ela retorna ao estado de solteira novamente. Separando-se após casada, ela se torna divorciada e morrendo um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente se torna viúvo. Então, uma vez casado, você não retorna ao estado civil de solteiro, tá certo? É um outro esclarecimento que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Então, são essas aí, pessoal, as dicas que tem para esse momento antes do casamento. Decidir a questão do nome, decidir a questão do regime de bens. Um detalhe que eu esqueci de falar, com relação ao nome. Se nesse processo de habilitação você escolheu não pegar o nome do seu companheiro ou da sua companheira e durante o casamento você mudar de ideia, há a possibilidade de você mudar e pegar novamente, tá certo? E pegar, né, no curso do casamento. E o contrário também é verdadeiro. Se você pegou o nome do seu cônjuge e no curso você achou trabalhoso, porque é um trabalho para você mudar o nome, mudar os documentos, tirar tudo de novo, se você acha que é melhor não, também tem como voltar, tá certo? E no momento de um divórcio, acaso houver, também há a possibilidade de escolher por continuar usando o mesmo nome de casado ou retornar ao nome de solteiro. É um direito personalíssimo em que o outro companheiro não pode se opor, tá certo? Então, assim, às vezes acontece muito em divórcio da esposa, vamos supor, quer continuar com o nome de casada e o companheiro deseja que não. Ele não pode proibir, tá certo? É um direito personalíssimo, o direito ao nome é um direito personal e a própria pessoa que pode decidir com relação a isso, tá certo? Essas são as dicas. Tendo dúvidas, mandem aqui, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse e felicidades para quem está casando!